Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui. Esse é o quarto vídeo da nossa disciplina de programação orientada a objetos. Nesse vídeo nós vamos entender o que são classes, o que são objetos, a diferença entre eles e principalmente vamos criar uma classe e criar objetos. Tá certo? Então vamos lá. Para aqueles alunos que já programaram em C, e que em C já criaram structs, estruturas, classes vão ser parecidas com estruturas, mas ao invés de terem apenas atributos, como nas structs, elas terão também comportamentos. Talvez não seja a maneira mais correta chamar os valores das estruturas de atributos, mas vocês vão entender aqui a ligação que eu fiz quando eu mostrar para vocês a criação de uma classe. Então eu vou acessar aqui a nossa pasta de PO, onde nós temos aqui apenas a helloworld.java. E para a gente continuar, para a gente recomeçar o nosso trabalho, eu vou apagar estes arquivos aqui. E a gente vai trabalhar em um único projeto na disciplina, e esse projeto vai ter o intuito de... ou o domínio desse projeto será uma ferramenta parecida com a Steam, uma biblioteca de jogos, onde você pode comprar, jogar, ter amigos e assim por diante. Então vamos começar esse projeto criando a nossa classe Game, a nossa classe Jogo. Então eu vou criar um novo documento vazio aqui, vou chamá-la de game.java, e aí eu quero que vocês prestem atenção, porque tem uma convenção, tem uma regra aqui, de que todas as classes que nós formos criar, elas deverão ser criadas com a primeira letra em maiúsculo. Então, nesse caso, game, o G tem que ser maiúsculo. Sempre com letra maiúscula. Assim, outros programadores e você também saberão que este arquivo ele se refere a uma classe. A gente vai ver nesse curso outras convenções também que ajudam o processo de programação. Então, criamos o arquivo game.java. Vamos abrir ele com o editor de texto. E aqui vamos criar a nossa classe. Será uma classe pública, public class, game. E aí atentem que o game aqui tem que ser exatamente igual como está escrito no nome do arquivo. Abro e fecho chaves para delimitarmos a nossa classe. Com isso, nós já temos uma classe, então vamos tentar entender o que é uma classe e o que são objetos. Classes, aqui na programação orientada a objetos, elas serão esqueletos, serão um modelo dos nossos objetos. Então nós teremos objetos de classes diferentes. Então teremos objetos do tipo game, do tipo jogo. Então o tipo game ele terá atributos, como por exemplo o nome do jogo, o valor do jogo, e ele também terá comportamentos. A gente já vai fazer aqui, mas poderemos ter um atributo na classe jogo, que vai nos dizer qual é a porcentagem de desconto que atualmente está sendo aplicada nesse game. E aí a gente pode ter um comportamento que é para recuperar o valor do jogo. E nesse comportamento a gente vai pegar o valor original do jogo e subtrair o desconto e retornar então o valor já com esse desconto aplicado. Então isso seria um comportamento dessa classe. Certo? Então aqui na classe nós criaremos o esqueleto, criaremos tudo que todos os jogos terão, será a classe game, e depois para efetivamente termos os nossos objetos de jogos, por exemplo, Counter-Strike, Need for Speed, aí esses objetos serão da classe game. Mas eu acho que vai ficar mais fácil se eu mostrar aqui para vocês. Então vamos lá continuar a criação da nossa classe game. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar os atributos da classe. Então teremos aqui um atributo do tipo string. E para quem vem do C, não vai reconhecer esse tipo de variável, e aqui nesse caso será um atributo da classe. Mas ele basicamente é para criarmos uma frase. Se você vem do C, você deve ter trabalhado com vetores de caracteres. A gente pode visualizar por enquanto a string como um vetor de caractere. Então nós chamaremos aqui essa string de
nome. Opa, já que estamos em inglês, vamos colocar aqui o name. String name. Teremos também um atributo do tipo double, que será o preço, price. E teremos um atributo do tipo double, que será o desconto. Qual que é a palavra mais correta para desconto? Vamos consultar aqui, realmente não lembro. Desconto, em inglês, count mesmo. Então vamos lá. Discount. Então, estas variáveis, para aqueles que estão iniciando no Java agora, né, que é o público-alvo aqui do curso, estas variáveis, por enquanto, vamos falar assim, não é o mais correto, mas são os atributos dessa classe. Então eu vou comentar aqui para a gente atributos da classe. Então todo objeto game que for criado terá um nome, um preço e um desconto, pois são atributos dessa classe. E agora vamos criar um comportamento dessa classe. Um comportamento nada mais é do que um método que a gente vai criar aqui. Nesse caso, teremos um método que retornará um double. Então começamos pelo tipo do retorno aqui. Get price. Ou get price, get final price. Então a gente quer o preço final, já aplicado o desconto. E a gente vai aqui fazer um comportamento. Então return price menos. Aí vai depender se o desconto a gente colocar como valor absoluto ou como porcentagem. Vamos, para simplificar, dizer que o desconto vai ser cadastrado como valor absoluto. Então a gente simplesmente vai retornar aqui, nesse comportamento, o preço menos o desconto. Eu vou comentar aqui para a gente um comportamento da classe game. Certo? De uma maneira ainda bem inicial, uma classe é isso. Ela possui atributos e possui comportamentos. Por enquanto a gente ainda não tem objetos, a gente tem apenas o esqueleto do que será o nosso jogo, do que será o nosso game. E para criar os objetos, a gente vai voltar aqui na nossa pastinha PO e a gente vai criar agora um novo documento aqui e vamos chamá-lo de main.java. Então teremos aqui uma nova classe chamada main, é a classe principal. Vamos abrir essa nova classe e vamos criar aqui uma classe, deixa eu dar um zoom aqui, classe pública chamada main. Então notem novamente M maiúsculo porque é uma classe e já percebam que nos atributos eu coloquei o nome iniciando com letras minúsculas, isso também é uma convenção. E a mesma coisa vale para o método, começando com letra minúscula, também é convenção. Então, classe com letra maiúscula, atributos e métodos com letra minúscula. E preste atenção que eu escrevi o nome desse método, desse comportamento aqui, utilizando esta regra em que a primeira letra é minúscula, mas a partir daí, quando a gente muda de palavra, a próxima inicia com letra maiúscula. Então, get final price. Isso aqui serve para que a gente consiga ler o código mais facilmente. Retornando para a criação da classe main, criaremos aquele nosso método principal que mostrei para vocês nos últimos vídeos, que será o public static void, em letra minúscula, string, é um vetor de string, recebe argumentos. Aqui, sim, que é o método principal do nosso programa, começaremos a criar objetos, começaremos a criar instâncias da nossa classe game. Então aqui nós podemos criar um game e chamaremos de CS.
Para criar uma instância daquela classe, vejam que eu declarei aqui uma variável, como eu poderia declarar esta variável como se fosse aqui um int CS, mas eu já estou usando direto, dizendo que esta variável é do tipo game, já que nós criamos essa estrutura aqui. Por isso eu estava justamente me referindo, para quem trabalhou com structs no C, estava fazendo essa equivalência. Então aqui nós teremos o game CS, e para criar um novo objeto, nós utilizaremos a seguinte sintaxe: new game. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula sempre para terminar a linha, assim como no C. Agora aqui, nesta variável CS, que na verdade é uma referência do tipo game, e que agora ela está apontando para um objeto do tipo game. Mas esta questão de referência nós vamos trabalhar num dos próximos vídeos. Agora nós podemos colocar valores nos atributos dessa variável. Então, cs.name recebe counter como strike. Como esta variável é do tipo game, ele tem o atributo do tipo name, que nós declaramos aqui, e que é do tipo string. Então nós podemos com cs.name acessar aqui esta variável name deste objeto CS e colocar o valor que nós quisermos, nesse caso counter strike. cs.price, vamos colocar qualquer valor aqui, 20, para que fique um valor fácil. cs.discount, vamos colocar aqui 5. Então inicializamos todos os valores desse nosso novo objeto. E agora, para ver o resultado, aqui nós vamos utilizar duas chamadas aqui, system.out.println. A primeira será, vamos criar uma string aqui, o preço do jogo. E aí assim a gente cria uma string concatenando valores. Do jogo cs.name, sempre utilizando o mais aqui, nós podemos diretamente colocar os valores. E aí com abre e fecha aspas, nós colocamos strings diretamente. cs.price. System.out.println, mas hoje estamos oferecendo um desconto. E ele ficará por... E agora a gente vai chamar aquele comportamento. Então, prestem atenção aqui, uma classe possui atributos e comportamentos. Agora chamaremos este comportamento, getFinalPrice. Ficará por cs.getFinalPrice. Com isso, nós esperamos que os valores que nós atribuímos aqui sejam utilizados aqui para gerar o valor final do jogo. Agora basta que nós compilemos e testemos o código. De primeira quase nunca funciona, então vamos ver aqui se esse código vai funcionar de primeira. Provavelmente não. Abrir um terminal aqui na pasta e a gente precisa compilar todos os arquivos que nós escrevemos. Para fazer isso, a gente tem um atalho que é o seguinte. Então, JavaC, que é o compilador do Java, asterisco para todos os arquivos, .java. Se não aparecer nenhuma mensagem, é porque compilou sem erros, já é um bom sinal. Eu estou preocupado, porque nunca é sem erro na primeira vez. Mas, para rodar agora, a gente vai rodar o arquivo principal, java main. E está aqui, aparentemente funcionou. Então, o preço do jogo Counter-Strike é 20. Mas hoje estamos oferecendo um desconto e ele ficará por 15. E vejam então que a gente criou uma classe, aqui a gente tem o esqueleto dela, com atributos e comportamentos. Aqui a gente criou um objeto, que é uma instância dessa classe, que possui esses valores aqui. E depois chamamos para impressão no console, tanto os valores desse objeto, mas também um comportamento que nos retornou um valor específico. Nós podemos, e aí apenas para vocês visualizarem, eu vou copiar aqui.
Vamos criar agora o Need for Speed. Então será um objeto novo aqui, um novo objeto com a referência NFS, e a gente vai criar um new game. Chamaremos aqui de Need for Speed. Agora o preço dele será 40 e o desconto de 30. Então a gente vai manter aqui. Opa, a gente precisa mudar. A referência não pode ser do CS, precisa ser do NFS. E agora a gente vai alterar aqui também. Então o preço do jogo nfs.name é nfs.price. Mas hoje estamos oferecendo um desconto e ele ficará por nfs.getFinalPrice. Retornamos para o terminal, compilamos novamente o nosso código-fonte e rodamos novamente o programa. E agora temos aqui, além do Counter-Strike inicial, temos lá o preço do jogo Need for Speed é 40, mas hoje estamos oferecendo um desconto e ele ficará por 30. E aí prestem atenção que nós temos dois objetos do mesmo tipo. Então eles são duas instâncias de game, mas eles possuem valores diferentes para os seus atributos. Por isso, quando nós chamamos esse mesmo comportamento aqui, que é um esqueleto, ele vai ser computado com base nos valores daquele objeto, tá certo? Essa é a principal diferença que eu quero que vocês entendam neste vídeo. Então, dois objetos podem ser da mesma classe e não serem iguais, eles terão valores diferentes, tá certo? Então, já falei bastante e para esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente vai entender melhor o que são essas referências e também aqui esta questão de atributos, métodos e passagem de valores por referências. Tá bom? Então, valeu, até o próximo vídeo.